Então nós vamos estudar o livro do Chesterton, Ortodoxia. O Ortodoxia na minha vida foi assim um marco, porque não sei porquê, na verdade. Eu comecei a ler e não conseguia parar mais. Quando eu comprei a primeira vez, foi essa versão aqui da Mundo Cristão. Na época era uma promoção, baratinha, saiu por R$19 esse livro. E foi uma experiência interessante, porque sabe aquele livro que você começa e não consegue parar? Eu li 3 vezes seguidas, cara. Eu li, voltava, lia, voltava. E eu fiquei pensando, por que aconteceu isso? Por que o Ortodoxia me prendeu? Não foi tanto pela forma dele escrever. Não foi tanto por isso. O Chesterton, eu nem considero o Chesterton um literato, um cara que escreve bem pra caramba, nem acho isso. E não escreve tão bem assim. Mas ele é um cara que ele coloca as ideias de uma maneira muito interessante. E o assunto também me interessava muito. Então eu vou trabalhar em cima do livro, e o meu método é o seguinte. Normalmente quando a gente faz aula sobre livros, o que acontece? O professor normalmente ele faz um apanhado geral e tenta sintetizar a ideia. Eu já fiz isso várias vezes. Mas eu não quero fazer desse jeito. Por quê? Porque eu quero que nesses cursos que eu vou dar sobre livros, eu quero que os alunos tenham a experiência do autor. Tá? Eu quero que vocês sintam, percebam, apreendam aquilo que o autor fala. Não o que o Fábio fala. Claro, não dá para eu escapar completamente do livro, né? Não dá para o Fábio sair, o Fábio não está fora, não tem como. Claro que eu participo, eu vou ser um intérprete e tudo. Mas eu quero que a gente, assim, viaje nas palavras do próprio Chesterton. Que no final do curso vocês tenham a experiência de ter lido Chesterton aqui na aula, tá? Então é assim que eu vou fazer. O Chesterton, ele vai escrever ali no comecinho do século XX, tá? E ele era um jornalista, primeira a profissão dele, mas ele era um grande polemista, um grande debatedor. Numa época que debates eram eventos. Você chamava 2 caras para debater um assunto e juntava uma galera, né, para assistir. E tinha também aquelas discussões por meio dos jornais. E o Chesterton, na época, ele era assim, como uma celebridade, sabe? O cara que, quando se falava, o Chesterton vai debater sobre determinado assunto, já ia um monte de gente para assistir. Então, nós estamos falando aqui de um cara que é um grande argumentador, e um grande debatedor, e um grande crítico. E o livro dele transparece muito disso, tá? E ele é principalmente um crítico, ele se torna um crítico do pensamento moderno, principalmente da forma de pensar moderna, tá? Daqueles caras que na época dele estavam em voga. E ele destrói os caras. Então você tem pensadores materialistas, ceticistas, você tem mecanicistas, kantistas, subjetivistas, socialistas, e ele vai matando com todos eles. E a ortodoxia é, como ele mesmo diz, uma resposta, tá? Uma resposta porque ele era um crítico, um ácido crítico, mas ao mesmo tempo as pessoas cobravam dele o seguinte: tá, você está criticando, é fácil criticar, e você? Qual é a sua filosofia? Né? Porque naquela época cada um tinha uma filosofia, cada um tinha um pensamento, cada um tinha uma escola. Chesterton, qual é a sua escola? Qual é a sua filosofia? Qual é o seu pensamento? E aí ele fala, esse livro aqui é uma resposta. Eu vou apresentar a minha filosofia. E ele começa falando assim: não a chamarei de minha filosofia, porque não fui eu quem a fez.
Deus e a humanidade a fizeram, ela me fez a mim. Aqui você já percebe o respeito que o Chesterton tem, aquilo que já existe. Sabe aquela coisa de você subir nos ombros do gigante? Aquele preceito conservador. O que eu vou apresentar não fui eu. Não sou eu que inventei. Eu subo nos ombros do gigante para poder falar. É um preceito conservador. E o Chesterton ele já começa falando isso. As frases que eu vou colocar aqui, os textos que eu vou colocar aqui estão em ordem, tá? Na sequência, como está no livro. E ele já começa dizendo isso. Essa filosofia não é minha. Vocês querem que eu apresente a minha filosofia, mas foi Deus quem fez. Foi a humanidade que fez, não fui eu. Diferente de vocês, que aí são defensores de escolas, que acreditam que têm autonomia, que pensam por si mesmos e tal. Eu não. O que eu falo não é invenção. É aquilo que já está estabelecido. Eu aproveito aquilo que já foi conquistado. Eu trabalho com aquilo que já foi desenvolvido. Pô, isso é uma baita lição. Que ainda hoje, cada vez mais, o que se apresenta de gente querendo ser a novidade, né? Olha, eu tenho uma ideia maravilhosa. E olha, não é só no meio mundano. Hoje no meio cristão também tem gente querendo ser novidade, querendo apresentar novas teologias, novas teorias. Eu não tenho nada contra novas. Eu até gosto, eu sou um cara que eu gosto de coisas novas. Só que as pessoas esquecem de que antes de você apresentar algo novo, você já tem que estar muito bem baseado naquilo que já foi conquistado, que já foi aprendido, que já foi desenvolvido. Depois que você aprendeu tudo isso, de repente, se você ali tem um insight que pode dar uma acrescentada, tudo bem. Mas só que hoje o moleque com 20 anos já quer apresentar todas as ideias maravilhosas do mundo, quer mudar o mundo, pô. E o Chesterton ele vai começar assim: olha, não fui eu que fiz isso aí, nem vou chamar de minha filosofia, porque não fui eu quem a fez. Ele reconhece que a verdade, ela não é criada, a verdade, ela é descoberta. O homem não cria nada. O homem não cria nada. O homem cria alguma coisa? Não, ele descobre, ele até desenvolve, mas ele não cria. Tá? E o bom pensamento, o pensamento de um homem, de uma pessoa sábia, tem que reconhecer isso, que toda a realidade ela já está dada. Isso não significa que toda a realidade é conhecida, pelo contrário, existe um grande mistério ainda. Muitas coisas as pessoas estão descobrindo, outras talvez nunca vão ser descobertas. Mas mesmo as coisas que são descobertas não são criações, eram coisas que as pessoas não sabiam. Então, o bom pensamento, o pensamento correto, sólido, ele tem que partir desse princípio: olha, a verdade já está dada, pô. Para que eu vou inventar? Por que eu quero ser o pensador que é reconhecido por criar filosofia? Todo pensador que diz que cria uma verdade, na verdade ele está criando uma mentira, porque ele não cria nada. É por isso que, principalmente, né, hoje nós temos isso como efeito, mas na época do Chesterton isso era muito forte. O que tinha de escolas de pensamento, vertentes de pensamento que se julgavam independentes, né? E normalmente negando a ideia divina, a ideia do Criador, as ideias cristãs. Então você pega um mecanicismo que vai enxergar o mundo todo fechado numa redoma, né?
que se auto-alimenta, que não tem saída. Você vai pegar o ceticismo, você vai pegar o kantismo, que vai falar assim, olha, o que você vê é uma projeção. Né? O que você vê, na verdade, não existe em si mesmo, é você que projeta. Pô, essas coisas estavam em voga, era maravilhoso todo mundo pensar isso. Então o Chesterton está combatendo esse tipo de pensamento mesmo. E ele está querendo mostrar o seguinte, não adianta procurar fora da realidade. Não adianta você procurar entender as coisas fora da realidade, porque a realidade permeia todas as coisas dependem dela. E se você está raciocinando, isso já pressupõe que você está dentro de uma realidade. Ah, Fábio, mas isso é óbvio. Isso é óbvio para pessoas que pensam de maneira simples. Mas você vai pegar um intelectual e vai negar isso às vezes. Vocês nunca viram intelectuais negando isso? Vocês nunca viram intelectual dizendo, a verdade é relativa, não há uma verdade, existem verdades paralelas, agora é a época da pós-verdade, sei lá, se inventa um monte de coisa. Então isso não é só um debate abstrato. Não, isso tem efeitos na vida cotidiana também. E o Chesterton está mostrando que desprezar essa realidade é perda de tempo. Deus é o criador da realidade. Por isso que ele fala, Deus e a humanidade a fizeram. Por quê? Primeiro que Deus é o criador da realidade. Além de ele ser a própria realidade. Ou seja, ele é a fonte de tudo. Ele sustenta tudo. Não dá para pensar fora dele. Ponto. Então ele fala, não é minha filosofia. Deus fez ela. Mas ele fala também, a humanidade também fez essa filosofia. E aí tem um aspecto importante. Quando ele fala a humanidade fez, ele não está falando um homem. Ele está falando uma coletividade. A importância de nós, quando pensamos, quando estudamos, quando queremos desenvolver pensamentos, nós reconhecermos que já há milhares de anos, só de cristianismo, 2000 anos, e ainda tem atrás, de desenvolvimento de pensamento. Seria estupidez da minha parte começar do zero. Vou começar do zero. Vou começar do zero, vou começar a pensar do zero. Sentar aqui, não ler nada, não saber nada e começar a meditar. Pô, é uma estupidez, eu estou voltando, eu estou retrocedendo. Se eu tenho 2000 anos de pensamento, é muito mais fácil eu ir lá, nesses caras que já pensaram, que já refletiram, que já desenvolveram e assimilar deles. Eu vou ganhar tempo, pô. E depois que eu assimilei tudo isso, aí eu vou começar a desenvolver algum pensamento próprio, se isso for necessário. Então quando ele fala a humanidade fez a minha filosofia, ele está dizendo isso, poxa, eu não estou aqui no século XX querendo mudar tudo. Eu não estou aqui no século XX querendo descobrir a pólvora. Pô. Não, os caras já fizeram isso antes de mim, já há uma história atrás. O que eu faço é absorver isso aí e transmitir isso aí. Do meu jeito, tudo bem, mas vou transmitir. Pensando em filosofia, em teologia. Em teologia eu vejo muito isso também, né? O cara senta, começa a ler a Bíblia, por exemplo, e fala assim, olha, tive um insight aqui em cima disso aqui, desse texto e tal. O cara não teve, aí você para, né, para ele e fala assim, pô, você teve já o cuidado de saber o que os outros já falaram sobre isso? Em 2000 anos de história, eu acho que ninguém pensou nada sobre isso. Você agora descobriu. Pô, não acontece isso? Acontece, pô. O Chesterton está falando exatamente que não é assim. Ele fala, eu não faço isso. Porque a humanidade, coletividade, na Bíblia não fala, se eu não estou enganado, na multidão de conselhos, a sabedoria.
Ou seja, são várias pessoas pensando sobre assuntos, desenvolvendo, debatendo, discutindo, discordando e tal. Isso cria a síntese. A tese, a antítese, a síntese faz parte. Até em teologia, tá? Porque a revelação ela é dada, bruta, no começo, mas o ser humano vai desenvolvendo. Não vai criando, não vai inventando, ele vai desenvolvendo, vai se aprofundando naquele pensamento. Às vezes, no meio teológico, as pessoas têm medo de aceitar o aprofundamento. Não, por que não? Você pega um texto teológico cristão do século 2, 3, você pega um do século 17, o cara do século 17, se ele seguir direitinho, ó, se ele não quiser ser o inventor da roda, se ele seguir direitinho, ele tem mais subsídios do que o do século 2, que ainda está pegando tudo bruto. Isso também serve na religião. Isso também serve. Isso não pode ser negado. Então o Chesterton está falando dessa multidão de ideias e de pensamentos que já foram, que já estão acumulados e que ele pode se aproveitar. Olha quanta coisa a gente tira de uma frase só do Chesterton, só no comecinho, tá aqui. Por isso que hoje a gente não vai passar na introdução, não dá. É muita riqueza. E aí ele começa trazendo uma imagem pra gente. Então ele fala assim: imaginei escrever um romance sobre a aventura de um navegador inglês que, em virtude de ter cometido um ligeiro erro de cálculo em sua rota, veio a descobrir a Inglaterra, pensando tratar-se de uma nova ilha nos mares do sul. Entenderam a imagem que ele montou? Quem é o navegador inglês? O navegador inglês é um pensador, qualquer pensador. É alguém que está tentando pensar, que vai se lançar no mar de ideias em busca de descobrir novas coisas. A gente conhece muita gente assim, né? Eu sou pensador, eu vou trazer grandes ideias. Esse é um navegador. E quem é a Inglaterra nessa imagem de Chesterton? A Inglaterra é a própria verdade, é a realidade. O que ele está dizendo? Já uma característica de Chesterton, que torna ele muito legal. Ele é muito sarcástico. Ele usa sarcasmo e ironia o tempo todo. Então, imagina como ele devia irritar os caras que debatiam com ele. E aqui ele já começa com ironia. Ele fala assim, que ele escrevia, o Chesterton não escrevia só textos jornalísticos, prosa, crítica, ele também escrevia romances, contos, essas coisas. Então ele tinha essa veia também de usar personagens e tudo isso. E aqui ele começa meio brincando. Eu pensei em escrever um romance de um navegador inglês que pensa que vai descobrir o mundo e dá a volta e cai na Inglaterra pensando que está indo para outro lugar do mundo. Ele está usando essa imagem para tirar uma onda dos caras que falam, vocês pensam que vocês são pensadores que vão navegar a realidade e vão descobrir coisas novas, no final das contas vocês vão descobrir aquilo que já existe, pô. Vocês vão descobrir a Inglaterra, vocês vão descobrir aquilo que já está lá, tá? Aquilo que já foi dado desde o começo. Então o seu erro, pensador, é achar que você pode ter grandes ideias. No final você vai descobrir que essas ideias já existiam. Então aqui a gente aprende com ele que é muito importante para quem tem pretensões intelectuais, de pensamento, é ser humilde. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos aceitar que não há novidades. Quando a Bíblia fala que não há nada de novo debaixo do sol, é mais ou menos isso. Gente, não há nada de novo. Muda um pouquinho as formas, muda um pouquinho as pessoas. Mas, no fim das contas, elas se repetem e também elas são apenas o reflexo daquilo que já existe. E aceitar que nós dependemos dessa realidade. Nós dependemos dessa realidade para pensar. Por exemplo, a ciência. Às vezes a ciência quer até
de se desapegar da realidade, mas a ciência é a que mais depende dela. Por quê? Como que é o método científico clássico? Você pega um objeto para analisar. Você precisa fazer várias experiências. Então vamos dizer, eu quero descobrir como que é a estrutura física interna de uma RAM. Eu tenho que acreditar que existe a RAM. Mais ainda, eu tenho que acreditar que todas as RAMs são iguais, senão não adianta. Se eu abrir essa aqui, me garante que a outra é igual. Então eu tenho que acreditar que as RAMs são iguais. Eu tenho que acreditar que daqui a 10 anos as RAMs permanecem iguais. Então veja, a ciência, ela tende a aceitar que existe uma realidade por baixo, imutável. Senão não dá para fazer ciência. Então toda a ideia sexista, relativista, é uma grande piada. Uma grande piada. Quando o cara começa, a verdade não existe, eu falo, então cala a boca. Porque, porra, se a verdade não existe, isso que você está falando também não existe. Também não é verdade. Né? Nós somos, as coisas que nós vemos são projeções. Tá bom, então fica aí que eu vou passar com o carro em cima de você. Vamos ver se é projeção. É ou não é? E essas ideias estão todas por aí e já estavam aqui na época do Chesterton. E ele fica ensinando, ele fala assim, vocês têm que aceitar que há um princípio que vocês precisam seguir. Esse princípio é a realidade que é o próprio Deus. Né? A Bíblia não fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pô, tá aí. O temor do Senhor, o reconhecimento de que há um Deus antes de tudo. O reconhecimento que há uma realidade antes de tudo. Esse é o princípio da sabedoria. Se você começa a pensar sem considerar isso, acabou. Já perdeu a linha. E aí o Chesterton continua. O que poderia ser mais agradável do que experimentar, em poucos minutos, todos os atraentes terrores de uma viagem pelo estrangeiro, combinados à mais completa e humana certeza do regresso à pátria. E aqui o Chesterton começa a entrar numa outra seara, que é essa questão de que a realidade, apesar de limitada sim, a realidade, ela tem... Nós conhecemos parte da realidade. E se nós vamos pensar partindo daquilo que nós conhecemos. Então existe um limite nisso. Mas apesar disso, existem duas coisas. Primeiro, o reconhecimento que há mistérios. Né? Reconhecer que há mistérios. Parece estranho falar isso, porque pensadores ditos científicos, modernos, não gostam de pensar no mistério. Querem explicar tudo. E aqui Chesterton vai entrar num outro campo. Ele fala assim, não dá para você pensar querendo explicar tudo. É necessário ter um certo relaxamento quanto a isso e aceitar que há mistério. Há muitos mistérios. E esses mistérios, que talvez alguma parte deles possam ser desvendados, outras não, é um elemento de fascinação que é importante para a nossa saúde mental, para nossas pretensões intelectuais. A realidade é imensa, mas nós sabemos ainda pouco dela. Só que não é necessária aquela loucura de autonomia, sabe? Aquela coisa adâmica, né? Qual é o erro de Adão? Se você fizer isso aqui, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus e vai passar a pensar de maneira autônoma.
Você não vai mais pensar, olha a figura do Gênesis, você não vai mais pensar dependente de Deus, você vai pensar por conta própria. Você vai ser o criador das leis. Adão caiu nessa. Opa, vou pensar por conta própria. E esse erro adâmico vem seguindo parte da humanidade. E é contra isso que Chesterton está falando. Aceite que há uma realidade e que há mistério. E aceite que esse mistério faz parte da sanidade do pensamento. Não queira desvendar tudo. Não queira entender tudo. Não queira. Entenda aquilo que se abrir, aquilo que o seu esforço e aquilo que Deus permitir que se abra para você. Mas não queira desvendar tudo, não queira partir. Já viram essas filosofias? Elas tentam explicar tudo, né? Não é assim? Ela tenta dar assim, ó, eu tenho a resposta da vida, é isso aqui. Ah, é? Só isso? Tão fácil. Vem Schopenhauer, é a vontade de poder. Vem Kant, é os conhecimentos a priori, né? Vem Nietzsche, é a dionisíaco, todos eles vêm assim, ó, tem uma resposta que vai explicar tudo. E eu estou falando dos pensadores mais mundanos, mas se você entrar na teologia também tem as soluções para tudo. Porra, mas e o mistério? Não tem mistério? Tá tudo explicado? Pô, a estrutura da realidade é assim. Você sabe isso, existe uma imensidão de mistério. E é disso que o Chesterton está falando. Ele está falando assim, poxa, isso é muito agradável você poder, usando ainda a figura do viajante, né? Em poucos minutos, passar todos os atraentes terrores de uma viagem pelo estrangeiro, combinados à completa e humana certeza do regresso à pátria. Ele está falando assim, você quer pensar, você quer, né, raciocinar, isso é bom. Mas não desapegue da realidade. Vá longe, viaje, pense mesmo. Mas saiba que há uma realidade que está por trás de tudo e você vai sempre retornar para ela. Então você tem os dois elementos, a realidade que te dá a segurança e o mistério que te permite extrapolar. Veja, a crítica do Chesterton vai direto principalmente para os pensadores modernos, que gostam de pensar por conta própria, que só viajam. Mas também serve como uma crítica a alguns pensadores que se fecham, por exemplo, na teologia, se fecham apenas aquilo que está explicadinho. Fora disso eu não penso. Não, você pode pensar. Isso faz parte dessa maravilha, dessa fascinação. O que você não pode é esquecer que a verdade está lá. E que por mais que você às vezes arrisque pensar um pouquinho, você tem que sempre olhar para trás e falar, deixa eu ver aqui o que a realidade me diz. O pensador, ele tem que sempre pensar olhando para a realidade, não fugir, olhando para a realidade. Ela é o princípio, é dela que eu parto, não das minhas divagações. Eu tenho que partir da realidade. Isso é o pensamento são. Mas vamos lá. Como é que nós conseguimos olhar atônitos para o mundo e ao mesmo tempo sentirmos-nos perfeitamente à vontade dentro dele? É um mistério que você olha, né? Vocês explicam tudo? Vocês conseguem explicar tudo na vida? Conseguem ou não? Não. E apesar de não conseguir explicar, isso dá desespero? Deveria, né? Se você não consegue explicar tudo, por que a gente não se desespera? Essa é a pergunta que ele faz. Pô, como é que a gente consegue olhar atônito para o mundo, que é uma coisa externa e tal, que tem tanta coisa que a gente não explica, e ao mesmo tempo a gente se sente à vontade? Tá? Então ele vai falar o tempo todo desse equilíbrio entre o conhecido, o certo, o imutável e o mistério.
O cristianismo é isso. O pensamento é isso. Esse equilíbrio. É uma tensão, mas ao mesmo tempo um equilíbrio. E aí é que ele vai dizer que a nossa fé satisfaz esta dupla necessidade espiritual. Ou seja, uma mistura daquilo que nos é familiar com o que se nos afigura estranho. Então, para nós mantermos a sanidade de pensamento, precisamos desses dois elementos. O elemento daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós vemos, daquilo que é familiar, daquilo que nós nos identificamos. Mas se nós ficarmos só nisso, vamos ficar todos meio malucos, né? É necessária a aceitação também de um elemento estranho, diferente, misterioso. Isso é a vida de sanidade. Às vezes, pessoas que têm pretensões intelectuais, elas caem no erro de achar que precisam entender tudo. Isso é loucura. Quando nós estudarmos o próximo capítulo, o primeiro capítulo, na verdade, o Chesterton vai deixar isso, vai derrubar isso, não vai deixar pedra sobre pedra. Ele vai falar, isso é loucura. Os loucos sempre têm razão. E há muitos teólogos que também sempre têm razão. Que acham que pode explicar tudo. Dá. E o elemento de mistério que sempre teve presente, da surpresa, que faz parte dessa realidade, dessa sanidade que nós dependemos. Sem esse mistério, nós vamos estar aprisionados. Imagina um mundo sem mistério. Imagina um mundo que a gente explica tudo. É uma prisão. A gente precisa ter a esperança de que, não é só isso, existem algumas coisas que eu não sei. Sabe, a gente precisa ter aquela coisa de, olha, eu não vejo mais esperança, mas eu acredito que ela vai vir, que a solução vai vir, que eu tenho um escape. Já pensou se você não tem um escape? O elemento do mistério é o escape necessário. Senão nós vamos estar sufocados nisso aí. Nós precisamos encarar o mundo. E aí ele já vai ele vai fazer uma afirmação. Precisamos encarar o mundo de forma a combinar a ideia da maravilha do inusitado com a ideia da comodidade do que já está estabelecido. Há uma porrada nos dois lados. O Chesterton é terrível, né? Ele já sai dando porrada para todo lado. É pro progressista, pro que pensa só em novidade, o que pensa que tem as ideias novas, mas também pro reacionário, retrógrado, que só pensa em repetir os padrões. Fala assim, não, meu filho, existe algo a mais do que vocês dois pensam. Existe uma mistura aí. Aquilo que está estabelecido é necessário porque ele é a segurança, é aquilo que a gente pode prever. Sem isso, já pensou, né? Se a gente não pudesse prever nada, também é aquilo que é familiar, é aquilo que nos identifica. Mas o inusitado são as possibilidades, é o que dá esperança, é o que dá alegria, é o que faz você buscar. Tá vendo como é preciso as duas coisas? Se você tira um desses dois elementos, você fica pirado. E aí ele fecha essa parte, quando ele fala assim, ó, com todo ardor juvenil, exauri a voz a proclamar as minhas verdades. Ele está fazendo uma confissão. Mas fui castigado pela maneira mais singular e mais justa. Guardei como minhas tais verdades e depois descobri não que elas não eram verdades, mas simplesmente que não eram minhas. Ele está fazendo aqui uma confissão de que ele fez esforço para ser genial, para ser novo, para trazer grandes ideias, e no final das contas ele descobriu que aquelas grandes ideias que ele teve já existiam.
Pô, eu fiz o maior esforço. E aí, que poderia ter economizado tempo pra caramba. Né? Eu fui... Eu gostei, eu passei minha juventude, assim, dos 17, 18 em diante, lendo Nietzsche, Schopenhauer, Kant. Fui mudar isso só com 23, 24 anos, 23 anos. Quando eu olho para trás, eu falo assim, puxa, eu podia ter ganho tempo, né? Se eu soubesse isso, se eu tivesse noção disso, eu poderia ter ganho tempo. Em vez de ficar divagando, tem uma ideia maravilhosa e tal, não, eu poderia ter começado ali do comecinho certinho, bonitinho, entendendo as coisas e depois eu ia ler o Nietzsche, Kant, para entender como que se formou esse pensamento moderno. E o Chesterton faz essa confissão. Só que nessa confissão também tem uma declaração interessante, que é, se você procura as coisas com sinceridade, com honestidade, se você tenta entender a verdade com honestidade, você vai achar a verdade. Lá nos evangelhos, como é que está escrito? Batei e abrir-se-vos-á. Então, se você insistir, eu quero, com sinceridade, se você quer descobrir a verdade, quer entender as coisas, se você for sincero e persistente, é engraçado que Cristo vai falar várias vezes da persistência, né? Ó, insiste. Então, se você for persistente, eu quero entender, e for honesto, você vai encontrar a verdade. Por quê? Porque a verdade está lá. A verdade está lá. Agora, se você não for muito honesto, talvez você comece a encontrar outros caminhos aí, fora da realidade. Mas se você for honesto, você vai cair na realidade, e é isso que aconteceu com Chesterton. E essas verdades, veja, não são verdades escondidas, fechadas, não são esotéricas, né? Ó, há verdades que só iniciados alcançam. Não, são verdades para todos. Mas que elas estão lá para aqueles que forem atrás. Para aqueles que se disporem a mergulhar um pouco mais. Eu gosto muito da figura do batismo, né? Da imersão. Que eu acho que ela representa muito disso, de você mergulhar. Você pode ter uma relação com a realidade, com a verdade superficial, mas você pode também mergulhar e ir mais fundo, entender melhor aquilo. Uma relação que não fique apenas na letra, mas que entre mais fundo no espírito da coisa. Claro, há verdades que são mais profundas até, ou até que só a revelação mostra, tá? Há coisas que não dá para o homem descobrir por conta própria. Ponto. Não dá. Aí só a revelação. Ó, isso aí você poderia fazer todo o esforço do mundo, você nunca ia chegar a isso. Por isso que está revelado. Mas mesmo dentro da revelação, às vezes há entendimento que é mais profundo, não escondido. É mais profundo, você entender aquilo com mais profundidade. A Bíblia, gente, está cheia de referências a isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala, eu queria oferecer para vocês um alimento mais sólido, mas não, tem que tratar vocês como criança e continuar dando leite. Do que ele está falando? Não é de algo mais profundo? Não existe. Existe. Às vezes, os pensadores cristãos têm medo disso. Têm medo de pensar a revelação, a doutrina, como algo que pode ser aprofundado. Mas a Bíblia está cheia de referências a esse aprofundamento. Cheia.
cheia. É possível que eu tenha tentado ser original, mas a verdade é que eu consegui apenas engendrar por mim mesmo uma cópia inferior das já existentes tradições da religião civilizada. É o que ele está falando. Que por mais que ele tenha se esforçado por conta própria de criar uma realidade, uma ideia, no final das contas o que ele criou foi algo que já existia e é algo pequeno em relação às tradições da religião. O que são tradições? São aquelas coisas que se solidificaram com o tempo, como entendimento sobre certas matérias. E quando ele fala que a religião solidificou, que já existiam tradições da religião civilizada, ele está querendo dizer que a religião respeitou. O que ela fez? A religião tinha a verdade, começa a pensar da verdade, respeitou essa verdade, solidificou o pensamento correto, não se perdeu em divagações e pôde se aprofundar e evoluir dentro desse pensamento. É isso que a religião fez. Quando ele fala de religião, ele está dizendo todo o conjunto de religiosos, de pensadores cristãos, de pessoas que pensaram a religião. O que eles fizeram? Eles começaram respeitando, existe uma verdade. Porque se eles não respeitarem essa verdade, não dá para você fazer teologia, por exemplo, vou fazer teologia, mas vou partir do pressuposto que a revelação talvez não exista, que a Bíblia talvez não seja obra divina. Pô, que teologia você vai fazer? Você vai partir da onde? Você vai acabar louvando a lua. Então, essa religião civilizada que o Chesterton fala, esse conjunto de pensadores cristãos que, respeitando os fundamentos, vão se aprofundando e vão evoluindo. E ele quer dizer que é o seguinte, você quer fazer um pensamento desapegado? Tá bom, quer pensar com seus próprios miolos? Pense. Só que sempre vai ser um pensamento inferior. Sempre vai ser um pensamento menor. Você vai sempre ser um pensador menor. Pense em todos esses pensadores modernos que existem. São todos pensadores pequenos. Às vezes tem uma ideiazinha legal, essa ideia é legal, mas ele nunca consegue abarcar, nunca consegue ser grande, nunca. Porque são formigas diante de um gigante, porque começa a pensar sem bases. Aí você pensa sem base, você começa a divagar, você começa a se perder em ilusões, você tem a pretensão de começar do zero, não dá. Pô, já está tudo pronto aí, gente. Já está tudo feito. E aí, para acabar a introdução, Chesterton vai dizer: tentei encontrar uma heresia para mim, e quando já lhe tinha dado os últimos retoques, descobri que se tratava de ortodoxia. Toda busca sincera pela verdade redundará não em uma ideia revolucionária, mas na constatação do que sempre esteve presente. É isso que o Chesterton descobriu. Tentei encontrar uma heresia para mim, e quando eu fui lá dar os últimos retoques da minha heresia, achando que eu era o cara, eu descobri que se tratava de ortodoxia. Entenderam o sentido de ortodoxia? O nome às vezes pode enganar, do livro. Ortodoxia, as pessoas já logo pensam que se trata da doutrina. Ortodoxia, a doutrina correta. Na verdade, a ortodoxia, traduzindo, é a opinião correta. Então, a ortodoxia no Chesterton significa a realidade, a verdade. A verdade como ela é. Isso é a ortodoxia.
Não existe verdade cristã. Vocês concordam? Não existe verdade cristã. Existe verdade. Existe verdade. Verdade é verdade. O cristianismo, o que ele faz? Ele revela, ele ensina sobre a verdade. Depois de um tempo houve separação entre teologia e filosofia, por exemplo, né? Mas antigamente não tinha muito essa separação, não. Filosofia era pensar sobre a verdade. E os pensadores que pensavam sobre a verdade, eles faziam isso baseados naquilo que eles sabiam que explicava a verdade, que era o cristianismo. Pensou fora do espectro cristão, você vai se dar mal. Não estou falando isso como religioso, não. Não estou falando como religioso, não. Vê se o Japão dá muitos filósofos. Dá? Por quê? Porque eles não têm a linha de tradição do cristianismo. Complicado. Existe essa evolução. Ah, mas no Islã deu alguns filósofos, né? Até deu. Mas era numa conversa bem íntima com cristãos. E outra coisa, o Islã, bem ou mal, segue lá a tradição abrâmica, que é a mesma fonte judaica cristã. Então, por isso até conseguiram alguma coisa. Mas e os gregos? Os gregos são uma coisa à parte, mas eles foram o princípio, eles deram uma iluminada inicial. Mas ao mesmo tempo que você pega um Sócrates, um Platão, Aristóteles, que são ali iluminados, para mim, iluminados por Deus, para depois criar a síntese futura que o cristianismo vai se aproveitar, os gregos anteriores só falam besteira. É ou não é? Ficam tentando explicar um monte de coisa lá, viajando, legal. Tem grandes filósofos judeus? Tem também. No mesmo período. Na Idade Média, você vai encontrar filósofos, tanto judeus como islâmicos. Isso. Havia já bastante comunicação também, né? Bastante troca de informação. Mas quem vai absorver de verdade a forma de pensar e vai evoluir isso é dentro do ambiente cristão. É impressionante. Saiu disso, você não vai encontrar. Tem filosofia no hinduísmo? Tem um tipo de filosofia lá, mas não é. Qual é o grande filósofo da Índia? Agora, se eu falar, me dê o nome de filósofos ingleses, ocidentais, você vai ter um monte. Por quê? Porque existe uma base de pensamento. Por isso que eu falo, gente, o que nós temos, essa ortodoxia que nós temos, que é essa base de realidade, de verdade, é um tesouro. No mundo hoje, que tenta dizer para você que é cristão, isso, tudo que você fala é besteira, não caia nessa, não caia nessa. Não caia nessa. Porque você tem um tesouro que já está há 2000 anos aí sendo trabalhado, lapidado, aprofundado, às vezes desvirtuado também, mas você tem todo esse tesouro para usar, tá? Todo esse tesouro para usar. Você vai cair agora no papo do Sartre, entendeu? Do padre Fábio de Mello, pô, entendeu? Não dá. Do Ricardo Gondim, não dá. Não dá. Porque você vai cair no papo desses caras relativistas aí, que apesar de se dizerem cristãos, ignoram a base de pensamento, até criticam. Tá bom, você está criticando tudo. É como você pega o
o Schopenhauer, ele começa criticando toda a escolástica. Eu falei, tá bom, então vai começar da onde? É por isso que tu vai dizer no que deu, as besteiras que você falou. É óbvio. Por isso que no final da vida acabou você e seu cachorro só. É ou não é? Por quê? Porque cometeram o erro básico de não olhar para trás e falar, poxa, tem 2000 anos aí para trás, caramba. Tem uma preciosidade. Eu quando comecei a estudar teologia, de verdade, assim, eu não comecei como mandam os padrões, né? Os padrões mandam você começar a estudar teologia por teologia básica, sistemática, né? E por obra divina eu encontrei um livro assim, falando História da Filosofia Cristã. Eu não tinha nunca estudado teologia. Então esse foi meu primeiro livro, História da Filosofia Cristã. E o que era a História da Filosofia Cristã? Era basicamente os textos dos pensadores cristãos em ordem cronológica. Justino, Clemente de Alexandria, Orígenes, tal, vai. Aquilo para mim eu falei, isso é cristão. Eu cresci dentro da igreja, ouvindo doutrina, e não tinha nem ideia que essas coisas existiam dentro do cristianismo. Eu cresci ouvindo que o cristianismo é o seguinte, é você aqui e o mundo lá. E não se mistura. Eu lembro que uma vez eu fui num retiro de jovens, né? Antes de começar a estudar teologia, lendo Nietzsche. E aí o líder lá me pegou lendo Nietzsche. E acho que ele sabia quem era Nietzsche, né? Aí eu só sei que deu uma meia hora depois ele e o outro rapaz me chamam no canto, né? Para dar aquele pito. Você não pode ler essas coisas. Porque você tem que ler a Bíblia, você tem que ler tal. Tem que fechar aqui, você não pode ler. Bom, se ele tivesse falado de outra maneira, se ele tivesse falado assim, ó, você primeiro tem que ler outros autores para depois ler isso, eu até entenderia, mas não era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer que, olha, você como cristão, você tem que estar fechado num mundo e você tem que ver tudo que está além disso como inimizade. Mas não. O cristianismo é mais, eu nem gosto de chamar o cristianismo de religião, porque a palavra dá um sentido menor. O cristianismo é a explicação da realidade. Só isso, tá? Só isso. Porque o que o cristianismo fala? Ó, o homem foi criado assim, o homem é assim, se ele quiser ter uma vida assim, é desse jeito. O que é isso? Está explicando para você a fórmula da realidade. A realidade é isso aí. Ponto. Isso é cristianismo. Nada menos que isso. E o cristianismo, ele é universal. Me irrita muito quando eu vejo pessoas que tratam a sua vertente cristã, seja lá como for, como um clube, como um grupo. Você não é da minha vertente, então você não pode falar sobre isso. Eu falei, por quê? Isso não é cristianismo? Não, o cristianismo fala sobre tudo. Interessa tudo. Vocês conseguem pensar alguma coisa que não interessa ao cristianismo? Tem alguma coisa? Isso não interessa para o cristianismo. Tem? Não. Tudo interessa. Tudo interessa. Qualquer coisa interessa. Das mais altas às mais baixas. Tudo interessa. Seja para exaltar, seja para criticar. Tudo interessa para o cristianismo, porque o cristianismo trata de tudo. O cristianismo é universal. E é isso que o Chesterton chegou. O revolucionário, ele pressupõe... Qual é a ideia do revolucionário? O que ficou para trás, ficou para trás. Superamos. É exatamente contra isso que ele está falando. Essa ideia do cara que acha que pode negar tudo que passou. O que é a heresia? Quando ele usa o termo heresia, é interessante, porque está sendo irônico aqui. O que é uma heresia? A heresia não é falar assim, está tudo errado, estou apresentando uma coisa nova. Você conhece alguma heresia assim? Não. A heresia, ela faz o seguinte, ela pega quase tudo que estava e aí
fala assim, mas tem algo novo. Apesar de tudo isso, tem uma ideia aqui que é a chave do sucesso. Isso é heresia. Por isso que eu considero, por exemplo, o marxismo, essa cultura marxista, uma heresia. Por quê? Se você pegar a retórica marxista, é uma retórica muito absorveu muita coisa do cristianismo. Quando ela fala contra a injustiça, coisa que, por exemplo, o conservador odeia. Quando ele lê, ele nem gosta. Mas, por exemplo, a Bíblia fala o tempo todo dos pobres contra os ricos, tá? É impressionante, é impressionante. Lê Isaías 26. Isaías 26 fala assim, porque Deus vai tirar dos altos, aqueles que moram na cidade alta, e vão ser pisados. Quem vai pisá-los? Os pobres. Parece, né? Um discurso vermelho. Por que parece? Não porque a Bíblia é marxista, mas porque o marxismo é uma canalice que pega a retórica bíblica e subverte. Finge que está falando aquilo, porque a gente sabe que o marxismo nunca fez isso, o socialismo nunca fez essas coisas, né? Nunca fez. O distributismo socialista só distribuiu uma coisa na vida, que foi a miséria. Entendeu? Então não tem nada a ver. Mas a heresia tem essa característica de querer desvirtuar. Só que o herético, quando ele fala que ele tentei encontrar uma heresia, ele está sendo tanto irônico, que na verdade ele não estava tentando encontrar uma heresia. Sabe por quê? Porque o herético, ele falta ali uma coisa: sinceridade. Sinceridade na busca da verdade. O herético quer ser aquele que apresenta a verdade e não aquele que descobre a verdade. Tá? E o Chesterton, ele claramente, ele é um cara que ele buscou a verdade e por isso ele achou a verdade. Ele só errou quando ele estava nessa busca porque ele pensou que era algo original, na verdade não era. Mas eu falo, esse termo heresia está aí também porque esse livro foi escrito de uma crítica ao livro anterior dele, Os Hereges. Sim. E sim. que o cara reclamou e eu acho que também... Sim, é uma resposta a isso também. Tem esse... Também. Assim. Também. Mas tem esse toque de ironia. Sim, sim. Tem esse toque de ironia. E aí ele termina dizendo, não coloquei escrito aqui, que a teologia central cristã é a melhor fonte de energia e ética sã. Quer pensamento são, quer pensamento saudável, vá buscar naquilo que já está lá da tradição cristã, na verdade cristã. Por quê? Porque ali está tratando de realidade, não é invenção humana, não é capricho, não é ideologia. Tá? Ali há um respeito à estrutura humana, as necessidades humanas, a psique humana, as limitações humanas, tudo isso está na tradição cristã. O homem como ele é. Não fique inventando. Olha, o que você está vendo é uma projeção da sua mente. Não, não é. Mostra você como você é. Então, nosso exercício de pensamento ele tem que ser não para fora. Olha, vou expandir. Não, você tem que olhar para a realidade e falar, essa realidade é muito maior que eu. Então eu vou me descobrir nessa realidade. O exercício é esse, eu vou me descobrir nessa realidade. Essa realidade que explica quem eu sou, que não me eleva acima do que eu sou, não me rebaixa abaixo do que eu sou, mas reconhece e mostra quais são as minhas reais capacidades e quais são minhas possibilidades. É assim. No final das contas a gente vai retornar na velha sabedoria do conhece-te a ti mesmo. Né? Você tem todo esse cabedal de sabedoria para se compreender. Não precisa viajar, não precisa divagar. Você tem verdade pura, simples, clara, posta. É por isso que, lembra quando eu fiz a proposta dos livros, eu coloquei Ortodoxia e coloquei o C.S. Lewis. Alguém já leu o C.S. Lewis, esse livro? Você percebe que tem uma temática semelhante, né? Tem pontos de ligação.
O C.S. Lewis ele é um pouco mais minucioso, né? Menos polemista, mais técnico, né? O Chester é mais briguento, assim, mas os dois estão quase falando a mesma coisa, abordando de outras Foi na maneiras. mesma época. Não, um pouco não. O Chester escreve antes, né? Antes, né? O Chester escreve no começo Esse livro especificamente é mais no começo. Mas vamos falar mais ou menos a mesma coisa. Então depois que a gente terminar o Chester, então acho que eu já vou dar o C.S. Lewis, que eu acho que completa legal. Certo? Vamos tomar um café e depois a gente bate o papo.